Fiel, bom dia. Dia difícil, né? Noite complicada e serão dias difíceis pensando na eliminação do Corinthians na Sul-Americana na semifinal. Esse definitivamente era um vídeo que eu não esperava e não acreditava que faria. Eu confiava que poderíamos passar, de ouvir falar ou de ver os resultados. O Racing assustava muito mais do que o que jogou aqui e lá. Aqui o Corinthians já era melhor que o Racing, mas o Ramon Dias equilibrou o confronto e mesmo assim tivemos uma chance mais clara, inclusive no final, ali com o Alex Santana e com o Yuri dando de cabeça pro Romero. Aí chega no jogo da Argentina, cara, eu tava confiante porque eu tinha visto o Racing aqui e achava que o Corinthians poderia se classificar e começou muito bem o jogo. O Corinthians começou o jogo com o que hoje tem de melhor. Talvez se o Kaká tivesse em condições seria ele que jogaria. Mas o resto é o time mesmo que eu imagino. Talvez o Alex Santana, né, porque tá voltando de lesão. Eu, por exemplo, não teria começado com o Memphis. Estaria errado, né, porque o Memphis foi muito bem. Mas não é pela qualidade do Memphis que eu não começaria com ele, né? Eu não começaria pela sequência de jogos, porque ele não fazia 3 jogos seguidos há não sei quantos anos. E acho que é um cara que você tem que cuidar para essa reta final do Brasileiro e uma possível final, como o Corinthians estava decidindo ontem. Mas ele saiu com o Memphis e com o Yuri e o Corinthians começa o jogo muito bem. Muito bem, o trio ali de ataque, né? Romero não, desculpa, o Garro como um meia, muito próximo dos dois atacantes, né? Eles também bem ali pertinho um do outro, se procurando, né? Yuri e Memphis, e foi assim que saiu o gol. Já era para ter saído antes, né? Uma bola do Garro, o Memphis bate cruzado, o Yuri faria o gol sem goleiro, o zagueiro tirou. O Corinthians faz 1-0, tranquilo, e continua se mantendo tranquilo. Obviamente que tem um adversário, né? Não dá, eu vi na transmissão, por que não continua do mesmo jeito? Porque ele não joga sozinho. Existe um adversário que aí vai se expor, vai partir para cima, porque precisa do resultado, jogando em casa, quase mais de 50 mil pessoas. E aí o Corinthians tem uma oportunidade de ouro nos pés. Um grande passe do Memphis, de sinuca, e ele encontra o Garro sozinho. E o Garro tinha muitas opções. Acho que a primeira era se manter calmo. Ele já chegou finalizando, nem olhou direito para o goleiro estava bem fora do gol. E era 2 contra 2, sendo um deles o goleiro. O Yuri sozinho poderia fazer gol sem goleiro e obviamente que é chutômetro aqui, mas pelo que eu entendo e como o jogo se desenharia, muito provavelmente era o gol da classificação do Corinthians para a final. O Racing ia se desorganizar, ia se assustar e as 50 mil pessoas que estavam lá apoiando o Racing, com certeza a pressão mudaria de lado e o Corinthians teve a bola do jogo. Não fez, e eu tava assistindo com alguns amigos assim e fiquei mal. A partir daquele momento meu clima mudou porque o futebol cobra e tava na cara que ia cobrar. O Corinthians nem se assusta tanto com a chance perdida, mas num lance ali que eu acho que Martínez poderia evitar, surgiu o pênalti pro Racing, 1-1. Cara, vamos acabar o primeiro tempo e o segundo tempo, mano, com calma, voltar melhor. E aí é um outro detalhe, além do gol do Garro, que eu falo, futebol é feito de detalhes. A bola tá no pé bom do André Ramalho pra ele dar um bicão lá na área dos caras. Lá na área dos caras, não era uma bola que ele tava apertado e teve que tirar pra lateral. Pô, ele foi, deu um chutão pra lateral, o cara bateu rápido ali, o Gandula ajudou, bateu rápido. Ele mesmo deu condição, 2-1 pro Racing. Uma chance até parecida com a que o Garro teve. Os caras aproveitaram o chute embaixo, né? Que dificulta pro goleiro, o Garro diferente bateu em cima, né? O goleiro defendeu. E aí 2-1 pro Racing. Eu poderia terminar o vídeo agora. Porque o segundo tempo praticamente não tem nada. O jogo é picotado, a arbitragem tendenciosa, obviamente. Cada lance, falta, lateral, tiro de meta, demora muito tempo. Só que não dá pra gente acabar esse vídeo
sem falar da comissão técnica, que eu defendi muito, porque acho que é um time organizado, porque acho que eles fizeram uma boa gestão de elenco, quando o Corinthians estava nas 3 competições. Mas hoje eu não quero a demissão dele, porque faltam 7 jogos e a gente tem algo muito importante para resolver nesses 7 jogos. Mas nessas semifinais eles confirmaram o que gerava uma dúvida em alguns torcedores, que não são eles os técnicos para 2025, independente da situação. Acho que eles têm muita culpa, e ontem ele cometeu o mesmo erro. Eu mesmo com o gol perdido do Garro, eu não tiraria, porque você voltou a jogar numa forma que o Corinthians sofre, que já tinha sido assim no primeiro jogo, que já tinha sido assim contra o Flamengo na Copa do Brasil, que são 3 volantes e 3 atacantes. Fica um buraco no meio. Fica um buraco no meio. Se ele quisesse tirar o Garro, que colocasse o Coronado. Ele fez um desenho tático que, cara, ficaram 3 volantes ali, o Thales muito encostado na esquerda. Até imaginei que o Thales poderia fazer um meia ali junto com o Bidon, como ele jogou já quando chegou no Corinthians. Mas não, vimos o Romero aberto na direita, o Thales aberto na esquerda, Alex Santana e Charles depois mudou também, como 2 volantes, e o Bidon na frente deles. Mas, cara, acho que é muita responsabilidade, e não é característica também do Bidon. O Bidon é um terceiro homem, não o cara cerebral para dar ritmo, para deixar na cara do gol. E o Corinthians sofreu. O Corinthians sofreu pela não aproveitamento da oportunidade que teve. O Corinthians sofreu por um detalhe do André Ramalho, que não pode chutar a bola para fora por chutar, poderia ter chutado para dentro de campo, e principalmente porque sua comissão técnica novamente cometeu erros, deixou o time desorganizado e o Corinthians ficou sem força. O Corinthians não finalizou no segundo tempo e precisava fazer um gol para levar para uma final. Até parecido com o jogo contra o Flamengo, né? Muito próximo o Corinthians estava, com muitas possibilidades de final, tanto da Copa do Brasil quanto de Sul-Americana, e não tem nenhuma das duas finais. O Corinthians tinha obrigação de, no mínimo, pressionar, cruzar a bola na área, fazer tumulto. Nada disso foi feito e, repito, o Corinthians não finalizou no gol, num tempo inteiro que precisava de um gol para garantir uma, não vaga nas finais, mas a chance de disputar nos pênaltis uma vaga na final da Sul-Americana. Eu de verdade não fico muito, não tem Copa do Brasil, tal, não fico com esse sofrimento. O Corinthians precisa se manter na Série A e organizar a casa. É assim que nós vamos sair dessa situação. E assim que conseguir, é a hora de trocar o treinador e começar a temporada com um treinador competente, um treinador que não se perde nas trocas, porque acho que hoje o Corinthians tem um bom elenco e esse elenco é maior que o treinador do Corinthians. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar se você concorda, se você não concorda, e vamos discutir, vamos conversar sobre Corinthians com corintiano, porque o resto não dá, né? Ver programa de esporte, nada disso, tem que evitar. Um abraço, fiel, bom final de semana, e segunda tem o derby que nós precisamos vencer. Dá uma moral, tá? Estarei no Premiere ao vivo comentando o jogo com o pessoal do Chala Podcast. Vai dar Corinthians na segunda-feira e nós vamos sair dessa situação quanto antes. Um abraço, fiel. Vai, Corinthians.